Pandemia da Covid-19. Brasil tem quase 3 mil mortes nas últimas 24 horas e ultrapassa a marca total de 493 mil óbitos. O alívio e a alegria de quem já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19. E a parada cultural é musical, música de qualidade com mensagem positiva. Eu sou Emília Bisotto e esse é o programa Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil. O ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, contradiz Eduardo Pazuello no depoimento da CPI da Covid. Segundo ele, o pedido de ajuda sobre a crise de oxigênio em Manaus foi feito e o fornecimento de oxigênio foi suspenso apenas por 2 dias. O fato foi contestado pela oposição, que afirmou que a crise durou vários dias. A CPI também ouviu Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro. Confira as declarações na reportagem de Nayata Wani. Nacional. A CPI da Covid chega à 7ª semana de trabalho com um dos depoimentos mais aguardados. As declarações do primeiro governador afastado do cargo por um processo de impeachment, Wilson Witzel, foi questionado sobre sua condenação em esquema de desvios de recursos públicos da saúde, além de aprofundar em informações que denunciam as estratégias do governo federal para boicotar os governadores na gestão da pandemia, como explica o senador pelo PT, Rogério Carvalho. As suas declarações foram fundamentais para esclarecer o quanto o Bolsonaro obstruiu o trabalho de combate à pandemia. Ao longo de todo o período de pandemia, Bolsonaro agiu como alguém que promovia a expansão da pandemia, se colocando contra todas as medidas de contenção, de isolamento, de uso de máscaras. Witzel estava amparado por um habeas corpus concedido pelo STF, que permitia ao ex-governador não comparecer à CPI. Mesmo com a decisão, Witzel compareceu à oitiva e, entre as principais declarações, o investigado, que era aliado ao Bolsonaro, afirmou que está sofrendo perseguições pela prisão dos assassinos de Marielle Franco. Nas redes sociais, Aniele Franco, irmã da ex-vereadora, reagiu e relembrou o caso que o político quebrou a placa de homenagem a Marielle em um ato. O cientista político Carlos Limeira avalia que a estratégia de Witzel foi de desgastar o governo de Bolsonaro. Isso foi trazido à tona em associação direta com a fala de perseguição política. É como se Witzel estivesse alegando que foi perseguido por deixar as instituições funcionarem normalmente. Então, eu creio que a estratégia utilizada foi proposital de desgaste político do presidente. Witzel abandonou a comissão após uma pergunta que citava detalhes das acusações de corrupção na sua gestão no Rio de Janeiro. Temos pouco mais de 11% da população brasileira vacinada com as 2 doses. O número é pouco se pensarmos na proporção de pessoas que ainda não vacinaram e também no número recorde de óbitos nas últimas 24 horas, com quase 1.003 mortes. Apesar do ritmo lento da vacinação, vale dizer que quem já tomou as 2 doses sente o alívio de estar mais protegido. Tranquilidade que mistura alegria, emociona e enche os nossos corações de esperança e dias melhores. O repórter Afonso Bezerra preparou uma matéria especial para falar sobre a alegria de quem recebe a vacina contra a Covid-19. Confira. Trilhos do Brasil. É uma simples furadinha que pode salvar vidas. Nem mesmo as máscaras, ainda necessárias, escondem o sorriso no rosto de quem já se vacinou. A vacina contra a Covid-19, adquirida com atraso pelo governo brasileiro, aos poucos vem trazendo uma sensação de alívio. Foi assim com as 66 mil pessoas de Botucatu, em São Paulo, que se vacinaram durante uma experiência com a vacina da Oxford AstraZeneca. A professora de yoga, Natália Miguel, foi uma das imunizadas e relata a felicidade coletiva dos moradores. A cidade toda ficou muito feliz, muito mobilizada.
e todo mundo se falando, foi muito engraçado, parecia Natal, as pessoas se cumprimentando na rua, ninguém se conhecia, mas na porta da escola, porque as vacinações foram nas escolas, todo mundo se cumprimentando, desejando boa sorte, então era muito comovente. No Paraná, a professora Tatiana Araújo nem conseguiu assimilar a expectativa pela vacina, mas depois que recebeu a primeira dose, reconhece o alívio que veio após a imunização. A sensação de ser vacinada é muito, muito boa, assim, eu não contava com isso. Quando eu saí de lá, foi como ver uma luz no fim do túnel, assim, que não fazia sentido há muito tempo, e de repente uma sensação realmente de, uou, parece que há uma perspectiva de fim, que é todo mundo vacinado. Até o momento, a vacina é a única solução disponível para atenuar o efeito do vírus na população. Apesar dessas conquistas, o Brasil ainda está longe do cenário ideal de imunização. Apenas pouco mais de 11% da população tomou as 2 doses da vacina. O Brasil registrou 2.673 mortes nas últimas 24 horas, nesta quarta-feira, dia 16 de junho, totalizando 493.837 óbitos desde o início da pandemia. Todos nós sabemos que a vacina já chegou, mas apenas 11,2% da população está vacinada com as 2 doses. E ainda há previsão de uma terceira onda por conta da flexibilização das medidas restritivas. A jornalista Aline Antunes conversou com o professor e médico, o doutor Alcides Miranda, sobre o estágio da pandemia da Covid-19 no Brasil. Vamos ver. Entrevista Central. Hoje vamos conversar com o médico Alcides Miranda, professor associado do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o estágio da pandemia da Covid-19 no Brasil. Doutor Alcides, muito bem-vindo ao programa. É possível afirmar que o Brasil já viveu a primeira e segunda onda da Covid-19? Ou ainda é difícil identificar esses momentos de altas e quedas nos casos da doença? Essa imagem da onda ela é mais fácil, né, para as pessoas entenderem, mas, na verdade, analisando os gráficos de tendência sobre incidência, por exemplo, né, os casos registrados e confirmados, nós temos, na verdade, uma ondulação, uma subida ondulada. E as aparentes descidas, na verdade, são intervalos para uma próxima onda. Tem sido assim, infelizmente. No caso da mortalidade, a gente pode dizer que pelo menos 3 ondas ocorreram, cada uma maior do que a outra, e mais uma vez porque medidas necessárias para controlar e tornar essas descidas, esses decréscimos sustentáveis não foram tomadas. E aí acabou, né, o que seria uma descida acabou sendo um intervalo para uma nova onda, e eu diria, infelizmente, nesse momento, provavelmente nós estamos de novo passando por mais um intervalo para uma onda que talvez esteja chegando. Nos últimos dias, vimos alguns estados como Maranhão, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro aumentando o ritmo das vacinações. É possível dizer que estamos caminhando para um novo momento na pandemia? Primeiro é importante destacar, né, que houve uma negligência intencional anterior, houve falta de iniciativa para quebrar as patentes, né, numa articulação internacional e disponibilizar essa imunização de forma massiva. E agora, como se diz no jargão popular, está se correndo atrás do prejuízo, e alguns estados eles têm agilizado esse processo, né, não somente com uma maior cobertura de modo geral, mas visando determinadas populações que estão mais expostas. Isso cria uma barreira, um bloqueio que é adequado. Infelizmente, eu não diria ainda, de uma forma genérica, para o plano nacional, que a gente está tranquilo. As vacinas começam a chegar, né, e é preciso se discutir agora uma forma de disponibilizá-las, né, de maneira mais ágil, mais orientada por um raciocínio epidemiológico. E, lamentavelmente, não existe uma coordenação nacional. E quais são os cuidados que os vacinados precisam ter mesmo após a segunda dose? Os mesmos de sempre, porque mesmo vacinado, a pessoa ela pode, né, contagiar a outra.
mesmo que ela não se contagie, e é muito importante as pessoas se atentarem que o propósito inicial das vacinas não é evitar o contágio, mas evitar as complicações. Então, mesmo quem tomou 2 doses tem que continuar tendo todos os cuidados do semi-confinamento voluntário, do uso da máscara, a higienização, a evitar as aglomerações, tudo aquilo, porque o problema não é individual, né? A gente não pode ter uma atitude egocentrada, eu me vacinei, então eu estou liberado. Na verdade, nós estamos tratando aqui de um problema coletivo. O Rio Grande do Sul tem a meta de vacinar pessoas com mais de 18 anos até o dia 30 de setembro. Essa é uma projeção possível? Em princípio, analisando a dinâmica de obtenção e de distribuição das vacinas, eu diria que não. Algo precisa ser mudado, né, nessas próximas semanas para que se atinja esse propósito. Lamentavelmente, nós estamos nos acostumando, e isso é ruim, com falsas promessas, né? Ministro dizendo que vai alcançar determinada cobertura em pouco tempo, depois muda o objetivo, governadores fazendo a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ser mais cuidadoso, né? Tem que ser mais criterioso, e lamentavelmente o Rio Grande do Sul não é um bom exemplo para o Brasil. O Rio Grande do Sul tem piores indicadores de incidência, tem piores indicadores de mortalidade, principalmente a partir de 2021, porque não fez o dever de casa com relação à salvaguarda, à proteção da sua população. E no caso da vacinação, tem tomado medidas corretas, né? Mas depende muito de variáveis que não estão sob o seu controle. Vemos os casos de jovens vítimas da Covid-19 crescendo a cada dia. Como o governo pode construir uma política de prevenção desse grupo? Fazendo o que ele não fez até agora, uma política de comunicação intensiva, e direcionada para determinados grupos populacionais. As campanhas que foram feitas, além de insuficientes, elas não foram orientadas para determinados perfis. E aí isso implica, e decorre numa falta de iniciativa governamental que é lamentável. Então é preciso a gente insistir. Se eu quero me comunicar com os jovens, alcançar esse público, eu preciso trabalhar a linguagem que está sendo acessível para eles, que eles lidam, e trabalhar mensagens que tragam essa responsabilização, não de uma forma impositiva, mas de uma forma solidária. Os governos não estão tomando essas iniciativas, está faltando muita iniciativa em termos de comunicação. E comunicação não é só convencimento naquela linguagem impositiva. Comunicação é diálogo. E eu acho que está faltando isso. Esse diálogo com os jovens a partir de uma política clara de comunicação não tem ocorrido, lamentavelmente. E o que tem que ser feito é culpabilizar a juventude. Então, quando a gente vê aquelas cenas das festas, dos jovens fazendo festa, se aglomerando, inicia-se logo um processo de culpabilização, sem que haja uma discussão e uma reflexão de como é que a gente lida com esse público. E a Parada Cultural hoje é musical, música que leva mensagem de positividade, reflexão social e cura. Quem conta mais pra gente é o Rafael Modesto, mais conhecido como Moon Beats. Confira. Parada Cultural. Samurai Records. Quem fala aqui é Moon Beats da Samurai Records, 8 anos aí nessa caminhada. Venho aqui hoje para chamar vocês para acompanhar o nosso lançamento às 18 horas no canal do Betinho MC, nessa sexta-feira agora, da música A Profecia, que conta um pouco sobre esse caos que a gente vive hoje, tanto político, quanto carnal, quanto espiritual, dessa desestrutura humana que a gente vive. E acompanha, sigam a gente lá, compartilhem, Instagram Samurai Records, na página do Facebook Samurai Records. Segue todos nós lá e vem com a gente, vamos revolucionar isso aí. Tamo juntão, aquele abraço. E nesse ritmo musical eu encerro o programa de hoje. Quer enviar a sua sugestão cultural pra gente? Basta encaminhar um e-mail para contato@centraldobrasil.com.br ou fazer contato pelo Instagram, @Programa Central do Brasil. Bom, amanhã tem mais conteúdo e eu te espero aqui. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.